Controle não é segurança, é ilusão de segurança. E eu sei que isso incomoda, porque para muita mulher que me escuta, o controle, no fim, acaba sendo a única coisa que separa o dia funcional de um dia que desmorona, né? É a rotina, é o corpo, é a agenda, é a produtividade, é tudo no lugar, é tudo previsto, é tudo no domínio, sob controle. Mas mesmo assim, é como se por dentro alguma coisa nunca conseguisse descansar. Esse é o terceiro episódio de uma sequência que eu acabei, na verdade, não planejando como sequência, mas que acabou se apresentando assim. Então, no primeiro, a gente falou de uma mulher que se diminui para caber, que aprendeu que ser inteira custava o vínculo. No segundo, a gente falou de uma mulher que fez o oposto, né? Então, que desativa a necessidade do vínculo para não precisar depender de ninguém, para não estar nessa posição de vulnerabilidade. E aqui a gente vai falar da terceira saída para essa mesma ferida. E talvez essa é uma das mais difíceis de reconhecer, porque essa não aparece como um grande problema, ela aparece como competência. Até ela se tornar um problema, a gente já tá quase lá no lugar do burnout. Meu nome é Vicky Mansur Pisa, sou terapeuta de mulheres com especialização em psicologia analítica e em sexologia. E hoje a gente vai falar da mulher que não consegue soltar o controle. Vamos puxar esse fio juntas? Bom, eu quero começar trazendo a Alice Miller, que escreveu um livro muito interessante que fala sobre isso, que é o drama da criança bem dotada. Então, bem dotada que não é só no sentido de talento, mas é dotada de uma capacidade específica que é aprender a ler o outro. Então, é aquela criança que aprendeu a antecipar o que o outro precisa antes dele ter que pedir. E é uma criança, gente, que o que acontece? Ela cresceu provavelmente em ambientes instáveis, em ambientes emocionalmente descontrolados. E a tese dela é bem clara aqui. Ela fala da criança que aprende desde cedo que o amor é condicional à performance. Ela vai desenvolvendo uma habilidade que é uma excelência em decifrar essa necessidade alheia. E no processo, ela perde contato com a própria conexão, né, com as suas necessidades. E ela não erra, né, a leitura do ambiente. Onde está o erro? Porque é como se fosse assim. Ela está tão focada em ler o ambiente, interpretar o que o ambiente precisa. O ambiente aqui a gente pode entender os pais, o cuidador, as situações, tá? Todos esses movimentos. Que isso acaba fazendo com que ela perca o contato com ela mesma. Porque ela nunca nem olhou para isso. E nunca nem sobrou muito espaço para ela olhar para isso. E aí a gente percebe que não é uma disfunção da infância, mas um mecanismo de defesa, como a gente vem falando. É um movimento de adaptação de uma criança que cresce numa casa onde o vínculo é instável, onde prever significa sobreviver. Se eu sei o que vem antes de acontecer, eu consigo me proteger. Se eu tenho tudo isso sob controle, ninguém vai precisar ficar bravo, ninguém vai precisar ir embora, ninguém vai precisar parar de me amar. Porque no fim, a criança, ela não consegue entender, quando a gente fala dessa parte psicológica, né, que o problema é o cuidador, né? É muito difícil uma criança conseguir entender isso, porque entender que o problema é o cuidador ameaça a capacidade dela a própria sobrevivência. Entende? Então, ela acaba fazendo esse movimento de se culpabilizar demais como se o problema fosse ela. E aí, o que acontece? Como todo mecanismo de defesa, a gente não tem o controle de desligar. Ele vai sendo construído para rodar sempre, porque na cabeça de quem aprendeu isso, desligar esse movimento é o momento exato que a catástrofe pode acontecer. Então, quando eu parar de controlar, quando eu parar de olhar, quando eu parar de prever, tudo vai colapsar. Porque é essa coisa, né? A gente precisa dizer aqui também de uma associação entre culpa e controle. Por quê? Porque é como se fosse assim. Se a culpa é minha, eu posso fazer algo para que isso seja diferente. Então, percebe que existe uma associação bem grande entre essas duas coisas? Entender que a culpa não é minha também é entender que o controle não é meu. E isso é muito pesado, né? Porque a angústia de lidar com esse não saber, de lidar com esse desconhecido, de lidar com esse desconhecido que significa uma catástrofe iminente, coloca a gente numa posição de muito medo, de muita vulnerabilidade. E aí essa mulher vai crescendo e essa vigilância que era infantil vira uma rotina na vida adulta, a gente nem percebe mais o que a gente está fazendo muitas vezes, tá? Então vira o corpo em dia, a agenda cheia, o trabalho perfeito, o planejamento de tudo. E quando a gente olha de fora, parece disciplina. Mas por dentro é aquele sistema de alerta com uma roupa que é socialmente aceita e super bem explorada, inclusive pelo capitalismo. E aí a gente vê isso dentro do consultório muito, né? Toda semana, acho que inclusive pelo perfil de cliente que eu trabalho,
E eu vou trazer aqui um caso sem identificação, como vocês sempre sabem que eu trago, porque eu acho que as histórias ajudam a gente a entender e a se identificar caso seja o caso. Então a gente percebe que ela chega porque ela não conseguia dormir. Então, vira e mexe, ela tem esse quadro de insônia. E quando eu pergunto sobre a rotina dela, o que eu escuto é que é uma rotina impecável. Acorda no mesmo horário, treina, come certo, o trabalho está em dia, não tem atraso, não tem pendência. Muitas vezes tem, né, algum tipo de relacionamento, seja amizade, seja familiar, tudo bem, tudo indo maravilhosamente bem. E ela fala, eu não entendo, porque eu faço tudo certo. E esse é o problema. E aí que esse mecanismo aparece, né? Porque muitas vezes esse fazer tudo certo não é autocuidado. É a forma da gente manter o nosso ambiente previsível o suficiente para poder se sentir seguro o tempo todo. E cada parte da rotina acaba sendo uma variável a menos fora de controle. Então, o corpo vai entendendo o que a cabeça não consegue nomear. Essa insônia, nesse caso, ela não é um sintoma isolado, né? Eu sempre gosto de trazer essa análise que a gente olha para o corpo e para os sintomas como se eles contassem uma história para a gente. Então, não é simplesmente uma coisa ruim que está acontecendo com você. O que isso quer dizer? Que você não está conseguindo nomear, pôr em palavras, compreender, né? O corpo, ele não está contra você, mas ele está te contando alguma coisa que você não está conseguindo escutar, que você não está conseguindo entrar em contato. Então a gente percebe que é um sistema nervoso, nesse caso, que nunca recebeu autorização para descansar. Porque descansar é o mesmo que baixar a guarda, e baixar a guarda é o mesmo que perder o controle. E dentro dessa história, né, dessa paciente e de tantas outras, perder o controle custa caro, né? Custa caro demais. E aí a gente não vai trabalhando tentando tirar ela de dentro da rotina. A verdade é que a gente vai trabalhando tentando entender o que nessa rotina tá sendo silenciado, o que a gente está tentando proteger com esse excesso de estabilidade. A gente começa a trabalhar abrindo um pouquinho de espaço para o desejo, para a autenticidade, para o não saber, mas num lugar positivo, criativo, não necessariamente sempre ameaçador. Porque aí a gente vai começando a entender que não é sempre que tá fora de controle que é necessariamente ruim. Não é sempre que eu baixo a guarda que algo ruim acontece. Coisas boas também podem acontecer. Coisas boas também podem me surpreender. E a gente confiar também, pouco a pouco, na gente mesma, que não importa o que aconteça, a gente vai conseguir lidar. Para não entrar num lugar, né, de muita romantização, sabe? Então, eu acho que vale a gente olhar um pouco por esses dois polos e confiar na nossa capacidade de lidar com o que se apresenta. Aí eu quero trazer também o Winnicott, que é um um psicanalista inglês, lá de trás, que ele traz um conceito que se encaixa perfeitamente aqui, que é o falso self. O que é isso? É a ideia de que quando o ambiente não é suficientemente seguro para uma criança ser espontânea, ela constrói essa fachada de compliance, ou seja, é uma versão dela que responde bem, que não dá trabalho, que antecipa. Muitas vezes essa fachada ela não é uma mentira, ela é na verdade uma proteção. Mas com o tempo, como toda proteção, ela vai ocupando o espaço que era do self verdadeiro e vai virando a única versão que a pessoa conhece dela mesma. E isso vai sufocando a autenticidade, que é uma necessidade básica do ser humano para a gente poder viver e ser feliz. E aí a gente vai voltar, né, para quem me escutou, para o episódio da hiperindependência, onde eu falei do Bowlby, para poder explicar essa questão do apego evitativo, que é essa saída de quem desativa a necessidade do vínculo, para não precisar mais sentir falta dele, para não estar numa posição vulnerável de ser abandonada, entende? E aí o controle é uma outra ponta dessa mesma escala, é a saída ansiosa. Aqui a pessoa ela não desativa a necessidade do vínculo, ela fica em alerta permanente o tempo todo, tentando garantir que esse vínculo não vai ser perdido. Então, não é pelo desapego, né, que a gente faz essa defesa, mas nesse caso pelo desempenho. Então, é como se fosse assim, se aquela vozinha, né, subliminar, que às vezes a gente nem consegue nomear mais uma vez, mas é como se ela dissesse: se eu for impecável, ninguém vai ter motivo para ir embora. Se eu antecipar tudo, nada vai me pegar de surpresa. Se eu for perfeita, ninguém vai poder não me amar. E aí são 3 saídas diferentes, mais uma vez, para a mesma ferida que não é resolvida. Então, a primeira, a autossupressão, eu me diminuo para caber. A segunda é hiperindependência, eu mato a necessidade do vínculo para nunca depender. E a terceira é controle. Eu nunca desligo a vigilância, porque desligar é risco. E aí sim que eu corro o risco, né, de me ferrar e perder o vínculo ou de algo muito ruim acontecer comigo. E nenhuma das 3 é fraqueza. As 3 são estratégias de sobrevivência, que em algum momento para de fazer sentido no presente. Só que como a gente não pensa sobre isso,
O que acontece? A gente repete, entende? Então, por isso que parar, pensar, nomear, entender é tão importante. E o controle é o que você faz quando você não confia que vai ficar tudo bem se você não estiver controlando tudo. A segurança real é não precisar controlar para isso ser verdade. Então, parece uma distinção sutil, mas ela muda tudo, porque enquanto o controle e a segurança forem a mesma coisa que você precisar vigiar o tempo todo, enquanto controle e segurança, né? Vou reformular para ficar um pouco melhor. Enquanto controle e segurança só existirem a partir do seu estado de vigilância, descansar vai sempre continuar parecendo perigoso. Perder o controle, abrir espaço para o desejo, para a espontaneidade, sempre vai parecer perigoso. Entende? Ou irrelevante até. E aí a gente acaba entrando num lugar onde a vida vai ficando chata, exaustiva, onde a gente acaba entrando em colapso, porque a gente precisa disso para se recarregar, né? Eu sempre gosto de trazer esse lado, que é a gente vive num mundo que valoriza muito disciplina, fazer, ganhar dinheiro, ir para academia, comer bem. A gente vive numa ditadura wellness, né? Agora, de certa forma. Enfim, e por um lado isso é legal, mas isso sem o equilíbrio do descanso, do prazer, da espontaneidade, do ócio criativo, no não fazer nada, gera uma unilateralidade que acaba gerando desequilíbrio, que acaba gerando sintoma, que acaba gerando doença, né? Então, percebe que a gente precisa desses dois polos. Não dá, mais uma vez, né, que os extremos são patológicos, acho que eu falo isso todo episódio, mas é porque é a coisa que mais faz sentido e que a gente mais precisa nesse mundo tão polarizado de hoje, que é nem tão preso, nem tão solto, nem controlando tudo, nem não controlando nada, nem vivendo na ditadura do caos e nem vivendo na ditadura do controle. O que existe de vida aí no meio? Se a gente para pensar, mais uma vez, acho que eu tô até repetitiva, existe muita vida aí no meio dos extremos. A gente não precisa estar sempre tão polarizado. E isso é difícil, né? Porque significa que tirar essa camada de proteção vai fazer a gente se sentir vulnerável, vai fazer a gente ter que olhar para os nossos medos, vai fazer a gente ter que olhar para as nossas inseguranças de frente. E isso não é fácil. Então, se alguma parte disso que eu falei aqui bateu para você hoje, você quiser aprofundar esse assunto, o link para marcar uma sessão individual comigo tá aqui na descrição do episódio. Tá aqui na descrição do episódio e também na minha bio do Instagram. E não esquece de mandar esse episódio para alguma mulher que você acha que vai se identificar. Um beijo, até o próximo.